Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Aproveitando que nessa semana nós celebramos a festa do Corpus Christi, hoje na nossa meditação, vamos procurar considerar a importância dos sacramentos da Eucaristia e da confissão nas nossas vidas cristãs. Como vocês sabem, a expressão Corpus Christi, a expressão latina, significa o corpo de Cristo. Isso é, se refere à Santíssima Eucaristia, a hóstia que é consagrada na Santa Missa e que torna presente Jesus Cristo entre nós. E para introduzir a meditação, eu queria contar uma história real. Tinha uma criancinha de 11, 12 anos que ia fazer a primeira comunhão, estava se preparando. E o padre queria conversar com cada uma das crianças que iam comungar pela primeira vez para ver se estavam bem preparadas. Quando chegou essa menina, o sacerdote percebeu que ela tinha uma deficiência mental e ficou até na dúvida, será que ela vai ter condições, vai entender o que é a hóstia, que Jesus está presente na Eucaristia, e fez uma pergunta para ela, exatamente para ver se ela tinha captado, se tinha condições de receber a Santíssima Eucaristia, porque é preciso crer, acreditar na presença real de Jesus no sacramento do altar. E o padre fez uma pergunta muito simples. Ele pegou um crucifixo como esse, mostrou para a criança e disse assim: qual é a diferença do Jesus que está aqui para o Jesus que está lá? E apontou para o sacrário. A menina pensou um pouquinho, olhou para o crucifixo e disse: aqui parece que ele está, mas não está. Lá parece que ele não está, mas ele está. E o padre disse: você pode fazer a primeira comunhão. Eu tinha entendido profundamente, apesar da limitação que tinha, né, essa realidade de que aqui no crucifixo nós vemos uma representação de Cristo, mas é um pedaço de metal, né, só nos recorda que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas no sacrário está realmente presente Jesus Cristo. Foi o próprio Senhor que disse na Quinta-feira Santa, na última ceia, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo. E pelo poder da sua palavra, porque Cristo é Deus, Deus que se fez homem, o pão se converteu no seu corpo. Também o vinho no seu sangue. E aquilo que Jesus fez naquela noite santa, na véspera da sua paixão, ele indicou que os padres fizessem ao longo dos séculos: fazer isto em memória de mim. De modo que em todas as missas que se celebram, em qualquer lugar, ocorre esse milagre. O pão se transforma no corpo de Cristo, o vinho no seu sangue. Exatamente quando o padre diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Se torna presente essa presença de Jesus no sacramento da Eucaristia. E por isso a Igreja considera que
A Eucaristia é o maior tesouro que ela tem. Aqui no sacrário, nós guardamos um tesouro muito maior do que todo o ouro do mundo, todos os bens materiais, porque nós temos Deus, o próprio Deus que permaneceu conosco. Não é um símbolo, não é só uma recordação, como dizem os nossos irmãos separados, os protestantes, os evangélicos, a quem queremos tanto, mas que não têm essa fé. Eles não adoram Jesus na Eucaristia porque não acreditam na presença real de Cristo nesse sacramento. Nós sim que cremos que aqui está o mesmo Jesus que nasceu em Belém, que foi colocado na manjedoura, naquela gruta, o mesmo Jesus que subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. No Corpus Christi, nós celebramos com muita alegria essa festa, uma profunda gratidão a Deus, pelo fato de que Ele quis permanecer conosco no Santíssimo Sacramento do altar. Tem uma historinha que ocorreu na vida do fundador do Opus Dei, de São José Maria, que ele de vez em quando contava. Ele morava, uma época, em Madrid, e atendia lá uma igreja, ficava pelas manhãs confessando. E todas as manhãs ele estava no confessionário, ele ouvia a porta que abria, com uma certa força, às vezes batia, uma pessoa que você vê que entrava na igreja, e pouquinho tempo depois, outra vez escutava aquela porta, né, que se abria, que se fechava, né, se via que a pessoa tinha pressa. E ele ficou encucado. Por que será que todos os dias, no mesmo horário, a porta abre e fecha e bate? Quem que é essa pessoa que entra aqui quase, né, não para, né, e já vai embora tão rápido? E ele resolveu esperar num dia determinado, lá naquele horário, ao lado da porta, para ver o que acontecia. E de repente entra um rapaz jovem. Bate a porta, vai até o centro da igreja, o sacrário ficava no centro, como aqui nessa capela, nesse oratório, faz uma genuflexão, se ajoelha, devagar, com amor, com piedade, e vai saindo. E o padre José Maria o para e pergunta: olha, desculpa, posso te fazer uma pergunta? Eu vejo que você vem aqui todas as manhãs, o que você vem fazer? E o rapaz explicou: sabe o que é? Eu sou entregador de leite. Então eu deixo minha bicicleta aqui na frente, uns cântaros de leite que eu vou passar aí, né, para entregar. Tenho pressa, também receio de que levem a bicicleta. Eu entro, faço uma genuflexão e digo no meu coração: Jesus, aqui está João, o leiteiro. E vou embora. Ele se despede do rapaz, diz que continue a fazer isso, que era muito bonito. E naquele dia, contava São José Maria, ele passou o tempo no seu coração repetindo muitas vezes: Jesus, aqui está José Maria, que não te sabe amar como João, o leiteiro. Realmente, nesse gesto desse jovem trabalhador, de entrar na igreja para adorar Jesus, para dizer umas palavras de carinho, para pedir proteção, se manifesta, né, uma profunda fé. É um exemplo para nós. Por que ele fazia isso? Porque acreditava. Acreditava que realmente Jesus, Deus feito homem, né, feito pão, através desse milagre que ocorre na Santa Missa, está presente nos sacrários de todas as igrejas. Como sabemos, há uma lâmpada que indica acesa a presença de Cristo. Nas igrejas, às vezes, tem uma lâmpada vermelha, que é o sinal de que no sacrário está Jesus. Será que nós não poderíamos visitar mais vezes o Senhor
no sacrário de uma igreja? Verdade que estamos na pandemia, em alguns casos, talvez muitos, ainda não seja possível, mas, olha, cada vez mais as igrejas vão sendo abertas, né? E, sendo possível, ir até uma igreja para fazer uma visita ao Santíssimo, nem que seja só para fazer essa genuflexão que fazia esse leiteiro e dizer, por exemplo, Jesus, eu te amo. E manifestar a nossa fé, o nosso carinho, ou talvez dizer essas palavras que estão escritas aqui sobre o altar: adoro-te, devote, latens deitas. Adoro-te com devoção, Deus escondido. São palavras tiradas de um hino composto por São Tomás de Aquino, no século XIII, exatamente para celebrar o Corpus Christi, porque naquele ano, de 1264, o Papa quis que essa festa fosse uma festa universal, fosse celebrada no mundo inteiro, exatamente para adorar Jesus na Eucaristia. E pediu para São Tomás, que era o seu consultor, um grande teólogo, né, que escrevesse os textos da missa, as orações e também esse hino que é tão maravilhoso, que tantas vezes escutamos, cantado, às vezes em latim, às vezes em português. Por que Jesus ficou? Não há dúvida que para nos fazer companhia, para estar aqui, para que pudéssemos visitá-lo, estar com ele, encontrá-lo no sacrário, mas antes de tudo para nos alimentar. Ele mesmo disse que era preciso comer esse pão descido do céu, alimentar-se com o seu corpo. Quando ele falou isso, no discurso em Cafarnaum, que se encontra no capítulo 6 do Evangelho de São João, e afirmou de um modo claro o que ia fazer, esse milagre, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu lhe hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Podemos nos colocar no lugar daqueles homens que escutavam Jesus, gostavam dos seus ensinamentos, mas de repente Nosso Senhor afirma algo que não era muito lógico, parecia até absurdo. Como assim? É preciso comer a minha carne, o meu corpo é comida, o meu sangue é bebida. Jesus vai, nesse discurso, dizendo coisas muito fortes, que não são possíveis de compreender só com a razão humana, só dá para aceitar pela fé, né? No poder de Deus, na palavra de Deus. As pessoas ficam perplexas, perguntam como é possível, mas Jesus insiste e continua a afirmar: a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. São palavras impressionantes que não deixam lugar à dúvida. Não dá para interpretar de uma maneira metafórica. Jesus está afirmando que o pãozinho, a hóstia que nós recebemos durante a missa, na comunhão, quer dizer, é Ele mesmo. É Ele que se entrega, né, como alimento. Boa parte dos judeus, conta São João, a partir daquele dia o abandonaram, deixaram de seguir Jesus, já não acreditaram nas suas palavras porque não concordaram, pensavam que ele tinha, sei lá, até enlouquecido. Os apóstolos ficam, e ao longo desses 2000 anos de história da igreja, todos os cristãos católicos sempre acreditaram na palavra de Nosso Senhor. É algo essencial na fé cristã. O Catecismo da Igreja Católica explica algo muito interessante em relação à comunhão. O que o alimento material produz em nossa vida corporal, a comunhão o realiza de maneira admirável em nossa vida espiritual. Da mesma forma que o alimento, né, tem efeitos no corpo, a comunhão produz efeitos na alma. Por exemplo, fortalecer. A comida,
tomamos café, almoçamos, jantamos, nos dá força, saúde física, boa disposição depois para viver, para cumprir os nossos deveres. Também o alimento espiritual, a Eucaristia, nos fortalece a alma, a vontade, né? Nos dá saúde espiritual, disposição para cuidar da nossa vida cristã. Também o alimento nos preserva da doença. A Eucaristia, por sua vez, nos preserva da doença da alma, que é o pecado. A comida nos traz um prazer, tem um sabor, né? Agrada o nosso paladar. A comunhão também traz um prazer na alma, paz no coração, uma alegria interior. Sendo assim, se queremos estar perto de Deus, nada melhor do que a comunhão, porque nos unimos a Ele, nos divinizamos, nos tornamos uma mesma coisa com Cristo através da comunhão eucarística. E exatamente porque é algo tão grande, tão maravilhoso, é necessário receber Jesus na hóstia, na missa, sempre com muito amor, com muito respeito e bem preparados. E há 4 condições para se receber dignamente o sacramento da Eucaristia. Primeira, o batismo. É preciso receber antes o sacramento do batismo. Depois, uma preparação prévia através da catequese, que se faz antes da primeira comunhão. Em terceiro lugar, o jejum eucarístico. É preciso ficar 1 hora antes do momento de comungar sem comer nada e sem beber também nenhuma bebida, a não ser água. Se precisa tomar um remédio, você pode tomar um remédio, mas é preciso fazer esse sacrifício até para diferenciar o alimento corporal do alimento espiritual. É algo que a igreja nos pede, né, como a preparação do coração para receber Jesus. E por fim, o estado de graça. Esse estado de amizade com Deus, ter a alma limpa, a alma pura, bem disposta para receber nosso Senhor. No compêndio do Catecismo, no número 291, há uma pergunta que diz assim: o que se requer para receber a Santa Comunhão? E a resposta diz: para receber a Santa Comunhão, deve-se estar em estado de graça, ou seja, sem consciência de pecado mortal. Quem estiver consciente de ter cometido um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de se aproximar da comunhão. É fácil de perceber que essa norma da igreja, isso que diz o catecismo, é bastante razoável. Por exemplo, que sentido teria que eu fosse dar um abraço, um beijo no meu pai, na minha mãe, se eu briguei com eles e ainda não me reconciliei, não pedi desculpas? Primeiro, é preciso fazer as pazes para depois ter essa manifestação de carinho, essa proximidade, essa união. Pois o mesmo em relação à comunhão. Como que eu vou dar esse beijo, esse abraço espiritual em Cristo, quero essa união com Ele, se eu estou separado dele pelo pecado, se eu ainda não me reconciliei através do sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Nesses tempos de pandemia, talvez não esteja sendo possível para muitos de vocês, né, encontrar o padre e se confessar, também ir à missa e comungar. Mas olha, logo que for possível, logo que der, fazer isso. Porque é um privilégio, é uma graça, mais do que uma obrigação, mais do que um dever, não, é um presente que Deus nos dá. Queria contar uma história que ocorreu uns anos atrás comigo. Eu fui em uma drogaria fazer umas compras, e logo que eu entrei veio um senhor, um vendedor, perguntar o que eu queria e começou a conversar. Logo, eu estava vestido de clésima, não de batina, como eu estou aqui, mas tinha um colarinho branco, e ele, o senhor é padre? Sim, sou padre, né? E aí ele começou, né, a falar, né, sobre a igreja, sobre temas de religião. Você vê que ele tinha umas certas dúvidas, e outro que estava lá perto, outro vendedor, se aproxima também, né,
era católico e veio conversar e ficamos lá um tempo batendo papo. Num certo momento, como era o mês de dezembro, se aproximava o Natal, eu disse para os dois, olha, está se aproximando o nascimento de Jesus, uma época do ano especialmente boa para fazer uma confissão. E um deles me diz, eu me confesso muitas vezes. Eu falei, poxa, que bom, ótimo. E aí ele explicou, eu sempre confesso diretamente com Deus. Peço perdão dos meus pecados. Aí eu expliquei, olha, bom que você peça perdão diretamente para Deus. Por outro lado, é necessário procurar também o padre para pedir perdão, se há pecados graves, ou pelo menos uma vez por ano a igreja nos prescreve a confissão. Ele ficou pensativo e disse, não, mas eu estou sempre falando com o padre, eu trabalho numa pastoral, eu ajudo lá, a gente conversa, eu almoço com o padre, né? Ajudo ele a resolver várias coisas, e com isso ele achava que já estava confessando, que tinha pouca doutrina, pouca formação, e eu precisei também explicar um pouquinho melhor, né? Olha, que não, que a confissão tem um rito, que não é só bater papo, que nem a gente está batendo papo aqui, preciso, né, manifestar os pecados, confessar, né, pedir perdão e receber a absolvição do sacerdote que perdoa em nome de Deus, foi o próprio Cristo, né, que deu esse poder para os padres, né, perdoar os pecados. Aí ele me olhou e falou assim, bem, então se é assim, eu só confessei uma vez na vida, quando eu fiz a primeira comunhão. Considerando que ele teria uns 60 anos, talvez, há quase meio século, não se confessava. Graças a Deus, terminou dizendo que ia procurar o padre, que tinha entendido e ia fazer uma confissão para o Natal. Aí veio outro vendedor, que também estava lá ouvindo, mas não falava muito, e perguntou, padre, mas nem tudo é pecado, né? Aí eu falei, não, claro que não, nem tudo é pecado. Por exemplo, ver um jogo de futebol é pecado, né? Sim, não, claro que não, você pode ver um jogo de futebol à vontade, sem nenhum problema. E ele, com uma certa cara de pau, me disse, ainda bem, porque nesse domingo eu não fui à missa, porque fiquei vendo o jogo do Corinthians. Aí eu falei assim, não, uma coisa, outra coisa. Quer dizer, você pode ver o jogo do Corinthians, agora isso não dispensa da missa. Você poderia ter ido à missa de manhã, você poderia ter missa no sábado à tarde, né, mas a missa é um encontro com Deus, é um dever, né, e é preciso participar da missa todos os domingos. Você vê que às vezes as pessoas, né, talvez nesse caso até brincando, me parece, né, porque ele falou, né, mais para se divertir, mas tem pouca doutrina, pouco conhecimento e pouca prática, né, desses sacramentos. Talvez muitos de nós, de vocês, né, não terão dúvidas em relação, né, à importância da confissão, à necessidade de se confessar dos pecados graves, também dos pecados leves, né, como a igreja recomenda, a confissão frequente. Mas, às vezes aparece a vergonha. Puxa vida, com que cara que eu vou contar isso para o padre? Especialmente se é um padre que a gente conhece, ou se é um padre que já confessei várias vezes com ele. Então, puxa, de novo, né? Nossa, né? A mesma coisa. E vem um pensamento, às vezes do demônio, né? Uma tentação de que não vale a pena, de que não adianta. E não é verdade. Quando o Papa Bento XVI não tinha ainda renunciado e, né, era nosso Papa, numa ocasião ele recebeu umas crianças que iam fazer a primeira comunhão lá na Praça de São Pedro. Então uma menininha, né, italiana, muito simpática, num certo momento faz uma pergunta, né, para o Santo Padre, se era normal, né, que na confissão a gente dissesse sempre as mesmas coisas. Porque ela falava, os pecados parecem sempre os mesmos. E o Papa,
que era muito didático, era professor, né, com muito jeito, né, fez uma comparação que eu gostei bastante. Dizia assim: nas nossas casas é preciso fazer a limpeza ao menos 2 vezes por semana, apesar da sujeira ser sempre a mesma. Deste modo, através dessa limpeza periódica, a casa fica sempre limpa. Do mesmo jeito, nós devemos, uma vez e outra, voltar a confessar para limpar a sujeira que foi se acumulando na nossa alma e assim estarmos com o coração limpo para receber a Deus. Eu acrescento ainda, né, vamos procurar evitar o pecado, como também, né, o Papa dizia, né, nessa ocasião, quer dizer, não é que vamos nos acostumar, tudo bem, eu peco, depois confesso, como se fosse indiferente. Não, o pecado é uma ofensa a Deus, nenhum de nós quer magoar o coração de Jesus. Nesse mês vamos celebrar também a festa do Sagrado Coração de Jesus, não queremos, né, dizer que não àquele que nos ama tanto, ofendê-lo, magoá-lo, mas somos fracos e temos experiência que, apesar da boa vontade, do esforço, com uma certa facilidade, podemos cair. E por isso, quer dizer, nos confessamos, quando percebemos que não conseguimos evitar o pecado, vamos evitar, como também se evita de sujar a casa, vamos evitar de que entre a sujeira, colocamos um tapete na porta, fechamos as gavetas, etc. Mas a sujeira entra de qualquer jeito e é preciso limpar. São José Maria, no livro Caminho, escreveu assim: que pouco amor de Deus tens quando cedes sem luta só porque não é pecado grave. Uma pessoa que ama a outra, ela não aceita, não se conforma, não fica indiferente com pequenas ofensas. Não, quer dizer, eu procuro ser delicado, ter carinho com as pessoas que eu amo, né? E o mesmo com Deus. Então, não posso me acostumar, não, tudo bem, né? Essa mentirinha, essa falta de paciência, que poderia ter me controlado, essa preguiça na hora de acordar, com soneca, esse comentário crítico em relação a uma pessoa ausente e tantas coisas mais. Mas não é grave, não é um pecado mortal. Realmente, talvez seja só um pecado venial, mas é uma falta de amor a Deus. E por isso, é bom lutar e evitar esses pecados. Mas depois, se não conseguimos, e algumas vezes realmente não conseguimos, procuramos o padre e fazemos a confissão. Nesse período de pandemia, a Igreja nos ensina que, se for impossível encontrar o sacerdote para fazer a confissão, é possível, é válida, a contrição perfeita. Então, pedir perdão no nosso coração, em silêncio, nos arrependendo, mesmo dos pecados graves. Agora, é bom lembrar que esse arrependimento que Deus perdoa, traz consigo o propósito de procurar o padre na primeira ocasião, aí sim, para se reconciliar através do sacramento da penitência. Talvez em alguns casos já seja possível essa confissão numa igreja, procurando o padre. Tem padres que eu sei que aí com máscara e com todos os cuidados e distâncias, já estão atendendo, confissões. Vencer a vergonha, vencer a preguiça, lembrar aquilo que o Papa Francisco costuma dizer com certa graça, que é normal ter vergonha de confessar. O estranho, diz ele, seria não ter vergonha. E ele às vezes acrescenta: no meu país, se refere à Argentina, mas vale para o Brasil, porque a palavra é a mesma, uma pessoa que não tem vergonha é chamada de sem vergonha. E ele dizia, isso não é propriamente um elogio. Sentir vergonha é bom, é normal, porque temos uma dignidade, porque preciso reconhecer a nossa fraqueza, nosso erro, mas é preciso vencer essa vergonha e fazer a confissão, que é uma coisa boa, e que nos enche de paz, nos enche de alegria e nos traz o perdão de Deus.
Tudo isso nos faz ver que devemos ter um grande amor ao sacramento da Eucaristia e ao sacramento da confissão. Não nos contentarmos com o mínimo que a igreja pede, então uma vez por ano eu me confesso, e uma vez por ano na época da Páscoa, no tempo pascal, eu recebo a comunhão. Isso é como dizer, que bem, uma vez por ano eu vou encontrar a pessoa que eu amo. Eu vou me contentar com isso. Não, a igreja diz que é o mínimo dos mínimos, né? Mas o normal é que a gente comungue com frequência, que a gente se confesse também várias vezes ao ano. Tem uma história que eu li uma vez num livrinho e que mostra como é eficaz, ainda que às vezes pareça que a gente não mude, que não acontece nada com a comunhão. Tinha um capitão de um navio que ficava meses no alto mar com seus marinheiros e levava sempre um padre que celebrava a missa diariamente. Era um homem muito católico e os marinheiros viam que ele assistia à missa, comungava todos os dias. Mas era um homem duro, que dava umas broncas tremendas, não deixava passar nenhuma. E chegou uma hora que um marinheiro se aproxima dele com um pouco de medo, mas se enchendo de coragem, e diz: olha, me desculpa o atrevimento do que eu vou dizer, mas eu reparo que o senhor todos os dias assiste à missa, participa da missa, comunga, e depois nos trata tão mal. Não é razoável. E o capitão, com muita tranquilidade, disse: pois olha, se eu não comungasse todos os dias, eu já tinha jogado todos vocês no mar. Isso que a gente deve pensar. Se apesar da comunhão frequente, eu ainda caio num pecado, ainda eu perco a paciência, eu ainda não venci esse defeito, imagina se eu não comungasse. Aí sim, eu não conseguiria vencer essas fraquezas. Não nos acostumemos com essa possibilidade, com essa graça, esse dom que Deus nos deu, aproveitar a festa do Corpus Christi para crescer no amor à Eucaristia, talvez com esse desejo de visitá-lo com mais frequência, de ir à igreja para adorar Jesus, para agradecer, para pedir por essas pessoas que estão doentes, pelos falecidos, pelas famílias, pelo fim da pandemia. E se não dá para ir fisicamente, fechar os olhos e da sua casa com o coração se aproxima do sacrário, se coloca diante de Jesus, de joelhos, se ajoelhando no seu coração e fala com ele um pouquinho. E desse modo vai crescer a fé na presença real de Cristo na Santíssima Eucaristia. Nossa Senhora foi quem mais amou Jesus. Então vamos pedir a ela que nos ensine a amar muito o seu Filho e nos faça crescer em gratidão pela generosidade de Deus que quis permanecer conosco no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda,